Olha só, eu quero comentar com vocês sobre a contratação do Juliano Galopo pelo Santos, né? Santos que anuncia esta possibilidade ainda, né? Já que não foi confirmado, assim como também a possibilidade do Zé Rafael. Então a gente está percebendo aí que o Santos está muito preocupado com esse setor de meio de campo, né? Zé Rafael é um jogador que constrói muita equipe, um jogador que encorpa muito. Esperemos, né? Para ver se vai de fato acertar. Mas eu quero falar sobretudo do Juliano Galopo, né? Que é um jogador que chegou ao São Paulo gerando muita expectativa, contudo, sai do Morumbi sem entregar parte dessas expectativas. Então, fica a pergunta: o Santos, de fato, fez uma boa contratação? Né? O Santos, de fato, está acertando com essa questão do Galopo, sendo que, né, o jogador não conseguiu render tudo aquilo que era esperado dele no Morumbi? Este é o ponto, este é o motivo deste vídeo, amigos e amigas. Antes disso, pedir sua contribuição aí para deixar, né, um like, né, comentar, é muito importante, né, para compartilhar com seus amigos, né, para que o vídeo chegue a muito mais santistas, né. Antes de quaisquer coisas, parabenizar também o Santos pela volta à Série A, né, e também pelos esforços atuais da gestão para conseguir manter, né, o time aí na, na, na primeira divisão. Não vai ser fácil, mas eu acho que também é muito importante. Então vamos lá, olha só. Sobre o Galo, o Galo é um jogador ainda muito novo, um jogador de 25 anos apenas, um jogador que tem 1,79 m, né, parece menor, mas tem 1,79 m, né, um jogador que tinha contrato com o São Paulo até a 30 de 6 de 2027 e que veio do Banfield para a equipe do Tricolor do Morumbi. Tá? O Banfield foi o primeiro time dele e o único time do Galo antes de ele chegar ao São Paulo. Portanto, ele nasce na canteira do chamado Taladro de Buenos Aires, né? E aí ele acaba vindo para, não somente para, ele vai para um outro time, como também para um time de um outro país. Tudo isso, claramente, impacta muito na questão da adaptação do atleta, né? Certamente, né? Acho que essa experiência do São Paulo pode ser importante no sentido de que ele conseguiu aí entender um pouco melhor como as coisas funcionam aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro e assim por diante, tá? Eu acho que, de certa forma, houve uma série de situações ali circunstanciais que não ajudaram muito na adaptação do Juliano Galopo na equipe do São Paulo. Contudo, nos piores momentos do Galopo, grande parte dos torcedores do São Paulo desejavam o melhor, torcia para que desse certo e visualizava que grande parte dos problemas não era por causa do Galopo, mas por causa dessas situações circunstanciais. Por exemplo, o uso do Galopo pela comissão técnica do São Paulo nunca foi algo muito agradável, nunca foi muito interessante. Isso também dificulta muito as coisas para o jogador. Em alguns momentos também as lesões, né, atrapalharam muito, né? Então tudo isso contou para que o Galo tivesse dificuldade no Morumbi. Agora, volto a dizer, nos momentos mais difíceis, boa parte dos torcedores são paulinos gostavam do Galo, tá? Então é um jogador que chega ao Santos para um segundo momento aí dele aqui no Brasil, para recuperar aquele padrão que ele tinha na carreira antes de chegar ao São Paulo, né? E é assim, do ponto de vista técnico, é um grande jogador, um jogador realmente muito completo. Do ponto de vista da execução do seu jogo, acho que foi justamente nisso que ele pecou na temporada, sobretudo na temporada passada, tá? Mas isso não quer dizer que ele possa ser um jogador ruim para o Santos. Longe disso, é um jogador de alto perfil e é um jogador, na minha opinião, é uma grande contratação em termos de perfil, né, para uma equipe que veio da Série B. Mesmo que seja o Santos, né, um dos gigantes do futebol brasileiro, ainda assim, a equipe, quando ela vem da Série B, tem toda essa questão aí. Ela volta muito fragilizada para a Série A, né? Então as coisas são muito mais difíceis para as equipes que sobem, tá? Não será, infelizmente, diferente para o Santos em 2025, mas eu quero crer que o Peixe vai continuar assim, vai permanecer na Série A e vai fazer uma grande campanha. Para tanto, né, a gente percebe pelos movimentos no mercado que o clube não somente quer fazer uma boa campanha em 2025, como também quer ter uma campanha grandiosa, né? Incluindo aí, possivelmente, uma ida para uma Libertadores de América, por que não, né? Seria realmente sensacional para o Santos. Ou pelo menos ter ali uma grande qualidade, né, na disputa de um torneio importante como a Copa do Brasil, tá? Que também pode reverter muita grana para o clube que neste momento está precisando muito de dinheiro também, tá? Então vamos lá, sobre o Galo. O Galo, do ponto de vista técnico, né, ele é um jogador que ele nasce no Banfield para ser um protetor da primeira linha, portanto, um camisa 5. Rapidamente, ele é transformado num volante misto, que pode fazer a 5, pode fazer a 8, pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o tal do volante misto, né? E é como volante misto que ele é contratado pelo São Paulo. O São Paulo busca o Galopo, porque ele entregava muito como esse volante misto. Mas, quando o São Paulo o contrata, ele é muito mais um jogador de 8 para 10 do que de 5 para 8, tá? Então ele estava se habituando a jogar muito mais, né, naquela parte superior do balão do meio de campo do que na parte inferior. Ou seja, era um jogador que participava muito do jogo no campo de ataque, né?
trabalhando efetivamente aqui, naqueles 40 metros, 30, 40 metros finais ali do campo, né? Terço final por excelência, né? Então, é um jogador que, de certa forma, manda muito bem nessa área, porque sabe jogar em várias posições ali a partir do bola do meio de campo. Era assim na Argentina, né? No São Paulo, eu acho que um dos problemas da adaptação do Galo foi o fato de que, né, ele às vezes entrava em equipe muito desajustada e às vezes também ele era colocado justamente naquela posição que ele menos funcionava. Porque o jogador que, como o Galo, que tem ali uma certa polivalência, não pode ser colocado, por exemplo, né, ali no ponteiro esquerdo, né, veloz. Não tem cabimento nada, alguma coisa nessa natureza. O Galo é um jogador que trabalha muito bem naquele texto final, trabalhando ali com intimidade em todo aquele espaço à frente da área, com capacidade de entrar na área, né, com qualidade, né? É um jogador que tem possibilidade de se associar com outros atacantes num espaço muito curto. É um jogador que consegue também entregar umas enfiadas de bola, aquela bola vadia, né, para alguém, algum atacante da sua equipe que está um pouco mais à frente, atacando ali encostado da zaga. É um jogador que também tem uma capacidade de driblar muito interessante e uma condução de bola muito interessante também. Ele conduz a bola não com muita velocidade, mas com uma capacidade muito grande de protegê-la, tá? Então, é um jogador que também tem muita habilidade, né, no pé esquerdo, a despeito de ser um jogador destro, tá? Então, essas são algumas das características do Galo. Uma outra, é um jogador que também entrega um padrão interessantíssimo de qualidade nas finalizações, sobretudo com o pé direito, que é o pé principal dele, né? Então, tem todas essas características no Galo. A movimentação dentro da área é muito inteligente. Naquele terço final, notadamente dentro da área, ele é extremamente inteligente, tá? Isso também pode ajudar muito a receber bola ali no costado da zaga, né? Pode ajudá-lo muito a atacar espaços ali, como pouca gente pensa que isso possa acontecer. Ok, dito tudo isso, como foi a execução dessas características na temporada de 2025? Este é um problema, não foi bem. Tá? 24 no caso, né? Não foi bem, mas como eu disse, por fatores muito circunstanciais, de ser mal escalado, de entrar em jogo ali em alguns minutos das partidas, algo muito assim, picotado, né? E tudo isso atrapalha também na adaptação. Chegou a fazer 28 jogos na temporada, teve um gol e 2 assistências. Esses números do Galo aí são números que não denunciam a qualidade do jogador que ele é, tá? Mas apenas denunciam que alguma coisa aconteceu com a carreira dele nessa temporada atual de 2024, temporada que já acabou, de 2024, tá? Na minha opinião, um jogador que pode perfeitamente ser interessante para muitas equipes no futebol do Brasil é um jogador que, na minha opinião, chega no Santos, neste momento, para ser um dos principais jogadores do elenco. Com potencial, sim, né, para ser decisivo em vários momentos. Para você ter uma noção, por exemplo, da dificuldade do Galo nessa temporada, na temporada passada, ele entrou em campo, gente, 11 vezes. Apenas 11 vezes, tá? Claramente que também teve lesão ali no joelho, por exemplo. Nas 11 vezes, ele fez 8 gols e entregou 2 assistências. 11 jogos, 8 gols, 2 assistências. Ou seja, quase participação de 100% aí, em termos de participação direta em gols, né, ou em assistência, nos jogos que ele fez. Isso em 2023, tá? Portanto, o número do Galo de 2024 foram números atípicos, né? Os números dele de 2023 já denunciam o jogador que ele é. Em 2022, ele realizou 49 partidas, ele fez 9 gols e deu 2 assistências. Ou seja, os números dele nessa temporada realmente não fala o que ele é. Tá? Um jogador que também sofreu muito com mudanças dos comandos técnicos no São Paulo, isso também atrapalhou muito a carreira dele. Tá? Bom, o Galo é um jogador. Em 2021, se não me engano, foram 34 jogos, 7 gols, 1 assistência. Repare, os piores números do Galo são justamente os números de 2024. Dentre outras coisas, porque ele ficou lesionado um bom tempo, tá? E quando bem esteve, não foi tão mancado assim pela comissão técnica. Tá. O que jogador o Santos está contratando? Na minha opinião, o que ele jogou no São Paulo, o que ele não jogou no São Paulo, estava no limite de um jogador com a sua qualidade, né? Não jogando bola. Eu acho que o Galo tem condição, sim, de recuperar o nível dele quando ele estava no futebol argentino, e o nível dele no futebol argentino era absurdo, gente. Para vocês terem ideia, né? Havia possibilidade, muita gente falava do Galo no futebol da Espanha, futebol da Itália, no futebol da Bélgica, no futebol da Holanda, né? Falava dele também no futebol da Turquia, né? Ele acabou vindo para o São Paulo, tá? Então, é um jogador
que para mim pode ser importante, um jogador que pode atuar também como uma espécie de motorzinho da equipe, tem condução com qualidade, como eu falei, pode atuar pelo corredor central com muita eficiência, tá? Pode atuar assim, como um segundo volante, mas com liberdade. Um traço importante do Galopo ele precisa ter liberdade naquele setor ali ofensivo, porque como ele é muito criativo, ele não pode ser poldado nas suas ações quando ele está presente ali no campo de ataque. Como eu disse, se associa muito bem, quando tem oportunidade de chutar, arremata mesmo para o gol, até porque tem apresenta grande qualidade aí no chute de fora da área também. Galopo, para mim, é um jogador que tem potencial para ser protagonista no Santos, né? A ver tudo que aconteceu com ele no São Paulo, sobretudo na última temporada, né? A ver se ele vai conseguir superar. Na minha opinião, o Santos, em teoria, fez sim um belíssimo negócio ao contratar o Juliano Galopo, meus amigos e minhas amigas.